E aí, pessoal, beleza? Hoje eu quero conversar com você sobre este livro aqui, ó, A Serpente de Essex, da Sarah Perry. No original se chama The Essex Serpent e ele se passa no meu período histórico favorito, que é a Inglaterra vitoriana, né? Ou seja, ali no finalzinho do século XIX. Esse livro aqui ele foi publicado em 2016, mas ele se passa em 1893. E este livro ele vai contar a história da Cora Seaborn. Ela é uma viúva feliz, porque ela meio que vivia num relacionamento abusivo, né? O marido agredia ela, então quando o marido morreu foi um alívio para ela. E também ela é uma viúva que tem dinheiro, o marido era rico, então, né, ela tem posses e pode viver tranquilamente, não precisa, né, trabalhar pela própria subsistência. E a Cora, ela morava em Londres com o marido dela, mas depois que o marido morre, ela decide ir para a cidade de Essex, que fica no litoral da Inglaterra. E ela vai para essa cidade porque tem notícias de vários fósseis que estão aparecendo lá em Essex. E a Cora vai atrás desses fósseis porque, assim, ela é de certa forma meio que uma paleontóloga amadora, né? É um interesse dela ser, assim, né, uma cientista amadora. Então ela vai lá para Essex, né, pela curiosidade para ir atrás desses fósseis. Na minha opinião, essa coisa, assim, de ser meio que uma paleontóloga amadora é meio que um hobby de rico, né? Que eles tinham que preencher o tempo com alguma coisa. Como eles não tinham que trabalhar, tinham que achar alguma coisa para fazer. E a Cora achou, né, enfim, esse interesse pelos fósseis. Mas em defesa da Cora, né, as mulheres não podiam ir para a universidade como os homens iam. Então, né, ela só restava para ela mesma essa via amadora, né? Ela não podia ser necessariamente uma paleontóloga profissional de verdade. E vai ser interessante porque esse interesse pela ciência, ele vai permear todo o livro. Inclusive, vai ter um outro personagem chamado Luke Garrett, que ele é um médico, que ele foi inclusive o médico que cuidou do marido da Cora quando ele estava doente. Em primeiro lugar, né, ele é apaixonado pela Cora, tanto que quando a Cora vai para Essex, ele arranja uma desculpa para ir para lá e se debanda para Essex também para ir atrás dela. E esse personagem, assim, eu acho ele muito interessante porque ele vai, né, testar os limites da ciência, da medicina e da cirurgia. Ele, por exemplo, ele vai fazer procedimentos muito avançados que até então nunca tinham sido feitos, como, por exemplo, fazer uma cirurgia no coração de uma pessoa. E até então nenhuma pessoa tinha sobrevivido a um procedimento desses e ele vai conseguir fazer isso, né? Ele vai operar o coração de um paciente e o paciente sobrevive. E quando a Cora chega em Essex para ir atrás lá dos fósseis delas, ela começa a ouvir uns boatos de que uma serpente estaria atacando essa vila, né? Essa vila que fica no litoral da Inglaterra. E esses ataques dessa serpente marinha seriam uma explicação, assim, para um homem que apareceu morto na beira da praia e para uma criança que desapareceu, além de outras coisas estranhas que estavam acontecendo. E aí a gente fica sabendo que realmente existe uma lenda nessa cidade de que uma serpente marinha ataca as pessoas e que ela estaria, né, voltando a atacar novamente. Mas como a Cora ela é bastante apegada a esse discurso científico, ela tem certeza que existe uma explicação científica para esse fenômeno, não é nenhuma criatura mítica. Ela acha que a ciência pode explicar esse mistério. Na opinião dela, quem está fazendo esses ataques é uma criatura que sobreviveu à extinção dos dinossauros, que seria, se eu não me engano, um ictiosauro, né? Seria uma criatura marinha, realmente, mas não teria nada de mítico, seria somente, né, uma explicação racional e lógica por meio da ciência. Mas as pessoas que moram ali vão pensar diferente, elas realmente acreditam nessa lenda, nessa criatura mítica que estaria atacando. E aí é o mistério dessa serpente que vai levar essa narrativa adiante, né? A gente tem o discurso do mito, a gente tem o discurso da ciência e a gente tem, assim, uma certa histeria coletiva que tá rolando ali. Então é isso, assim, que vai, né, empurrando a narrativa pra frente. A Cora, ela vai até a escola dessa cidade para conversar com as crianças sobre os fósseis e quando ela toca no assunto da serpente, as crianças começam a literalmente ter um ataque histérico coletivo. É uma coisa bizarra, assim. Inclusive, o Luke Garrett, ele vai pegar uma dessas crianças que teve na escola e que também participou dessa histeria coletiva e vai tentar aplicar a hipnose, né? Porque como se passa no finalzinho do século XIX, a psicanálise e a hipnose era uma novidade, né? E aí o Luke, que tenta, assim, experimentar esses novos conhecimentos, ele tenta aplicar essa técnica para tratar uma dessas crianças. A gente vai ter um outro personagem chamado William Ransom, que ele é o vigário dessa vila aqui de Essex, e ele, assim, ele não gosta desse discurso científico que a Cora traz para esse lugar, porque na opinião dele trazia muitas incertezas para pessoas, diferente dele, né, de ser um homem religioso que traz aquela certeza do dogma de Deus, né? A palavra de Deus sempre traz muita segurança e muita certeza, e o discurso científico não. Então eu acho que Cora acabou, assim, tirando a paz daquele lugar, porque ela tirava muito, assim, as certezas que essas pessoas tinham sobre a vida, né? E aí o William Ransom, ele não vai gostar muito desse discurso da Cora. Porém, ele também se apaixona pela Cora, né? A gente pode ver que a Cora tem o mel aí, porque todo mundo se apaixona por ela. William
William Ransom, apesar de ser um homem religioso, ele é casado, porque né, na igreja anglicana os homens religiosos eles podem casar, e ele vai se apaixonar pela Cora. E a Cora vai corresponder a essa paixão também, então ela também vai estar interessada. Mas eu não vou contar se realmente acontece algo entre eles ou não, eu vou deixar, né, não vou dar spoiler, vou deixar vocês descobrirem por conta. Mas sim, né, ali existe uma atração mútua das duas partes. Outra personagem que eu achei muito interessante é a Marta. Ela é meio que uma dama de companhia, né, que é basicamente uma empregada de gente rica. E essa empregada, a Marta, eu acho ela muito interessante porque ela é uma personagem socialista. E também é algo que estava em alta, né, essas novas ideias estavam em alta no final do século XIX. E é interessante assim, porque eu tô comentando mais os personagens principais da história, mas tem vários personagens secundários e vários deles são pessoas assim com muito dinheiro e que são poderosas. Inclusive, uma dessas pessoas é um amigo tanto do Luke, que acaba, né, virando amigo também da Cora. Ele é um homem assim com influência, com dinheiro e que vai se apaixonar pela Marta. E a Marta se liga disso e ela tenta usar essa paixão dele, né, para conseguir algumas conquistas, algumas políticas de habitação na periferia de Londres. Então isso eu acho bastante bacana, assim. Lembra que eu falei que todo mundo é apaixonado pela Cora? Pois é, essa Marta também. Não vai ser algo muito explícito, tá? Mas ela vai dar a entender várias vezes que ela nutre um sentimento pela Cora que não é somente de amizade. Eu não vou comentar nada se acontece algo ou não, né? Eu vou deixar vocês descobrirem, também não vou dar spoiler. Mas eu acho que, assim, isso dá uma adensada na trama, digamos assim. A gente pode perceber que esse livro aqui é praticamente aquele poema quadrilha do Carlos Drummond de Andrade, né? Que todo mundo ama alguém. Outra personagem que também é muito interessante é a Stella Ransom. Ela é a esposa do vigário, aquele que se apaixona pela Cora, e essa mulher ela vai estar sofrendo de tuberculose, ela vai estar num estágio mais avançado da doença. Inclusive o Luke Garrett vai tentar tratar ela, mas ele quer tratar ela assim com opções de tratamento que são mais de vanguarda e que o William Ransom é mais resistente em relação a isso. E aí a gente vai poder observar como era o avanço da tuberculose na época, né? Porque uma coisa que eu não sabia, que eu aprendi aqui, é que a tuberculose ela causa delírios na pessoa, né? E aí essa Stella Ransom, ela vai ter uma coisa assim, ó, que ela quer tudo que é azul, assim. Ela vai querer só usar roupas azuis, ela vai coletar pedras azuis, flores azuis para decorar o quarto dela e meio que fica num delírio que é causado pela doença. Assim, eu amei de paixão esse livro, não só porque ele se passa no meu período histórico favorito, né, que é a Inglaterra vitoriana, como eu falei já no início do vídeo, mas também porque ele traz, assim, muita coisa da história da medicina, que é um interesse, assim, até meio bizarro meu. Eu acho muito interessante, assim, né, de ler, às vezes, páginas da Wikipedia sobre, sei lá, como foi inventada a primeira vacina, por exemplo. E aqui vai ter muito disso, assim, né, a gente vai ter esse cirurgião, o Luke Garrett, que vai, né, pela primeira vez fazer a cirurgia no coração de um homem, esse homem vai sobreviver, ele vai trazer essas novas técnicas da psicanálise, como a hipnose, ele vai tentar, né, tratamentos alternativos para a tuberculose, né, que na época ainda não existia a cura. Então, assim, eu acho que é por isso, além de ser meu período histórico favorito, tem também toda essa coisa, né, da história da medicina e do discurso científico que eu achei muito bacana, eu achei que ficou muito bem costurado dentro da história. Mas não é só isso, eu acho também que é um livro muito cheio de intrigas, né, porque fulano gosta do ciclano, e aí o ciclano não corresponde, mas corresponde àquela outra paixão. Então, assim, a trama vai se adensando, sabe? E aí a pessoa que sabe que o outro tá apaixonado por ela, como é o caso da Marta, e vai usar essa paixão pra militar, entendeu? Pra, tá, tu é apaixonado por mim, tu tem dinheiro, tu tem poder, então tá, então tu vai criar políticas de habitação na periferia de Londres. Eu achei isso sensacional, tá? Todas essas intrigas estão muito bem costuradas e tem personagens que são riquíssimos. Essa Stella Ransom, que é a mulher que, né, que tem tuberculose, tem delírios, eu achei uma personagem fantástica. O filho da Cora, que, né, que é esse menino autista, também vai ser um personagem muito interessante. Então, assim, é uma baita de uma história para se ler. Eu li ele durante as férias, tá? Esse livro aqui, na verdade, eu tinha comprado ele nas férias de 2018, quando eu fui pela última vez para Londres. Eu comprei lá em Londres mesmo, porque ainda não tinha tradução para português. E assim, e tava até agora, ficou 6 anos na minha estante, né? Pra vocês verem, né? Tem muita coisa aqui que não tá lida, mas um dia eu chego lá. Esse aqui levou 6 anos, mas eu finalmente li. E assim, ó, que pena que eu demorei tanto tempo para ler, gente, porque foi uma leitura maravilhosa,
perfeita para as férias. Eu li ele quando eu tava em João Pessoa, ali na beira da praia, e foi assim, ó, leitura perfeita para as férias, tá? É realmente pra gente assim, ó, mergulhar nele e esquecer da vida. Eu tinha ouvido falar pela primeira vez esse livro ainda em 2017, se eu não me engano, ou 2016, não tenho certeza. Eu acho que eu tinha ouvido falar pela primeira vez esse livro foi em 2017, porque uma amiga minha tinha comentado sobre ele, assim, ela tinha lido, tinha gostado e comentou sobre ele. E aí depois eu fui ver um pequeno review sobre ele na revista The New Yorker, que eu tinha assinatura. Então assim, eu tenho uma amiga que tá tão atualizada dos lançamentos que ela ficou sabendo antes de aparecer na New Yorker. Achei isso muito chique, assim. Inclusive, Rafaela, obrigada pela dica, viu? E outra coisa que eu queria também comentar desse livro é que eu achei a capa dele linda, gente. Até vou botar assim mais perto, ó. Mas ela é lindíssima. Ela tem algumas outras variações, tá? Em questão de cores, essa aqui tá mais esverdeada, tem outras que são mais amarelas e tal, mas são todas lindíssimas. Eu achei lindíssima, assim, né, essa serpente aqui com esse floral, eu gostei bastante. Ele é um livro grandinho, tá? Ele tem 416 páginas, né? E a letra é pequenininha. E como eu comentei, ele já foi traduzido para o português. E ele também já foi adaptado para TV. Ele virou uma série da Apple TV. Eu assisti a série e eu gostei bastante. Eu achei, assim, que a série, ele explora bastante essa questão, né? Se a serpente realmente é uma criatura mítica ou se realmente tem uma explicação científica para isso, né? A série conseguiu captar bem isso. Eu gostei bastante da adaptação. Porém, eu acho que eu ainda prefiro o livro, tá? Por quê? Mas ainda assim eu acho que eu prefiro o livro. Eu gostei bastante da série, mas eu preferi o livro, sabe por quê? Porque eu acho que a minha ideia de Inglaterra do século XIX é uma e meio que a série trouxe outra, né? Eu imaginei uma coisa e quando eu vi na série era outra e eu gosto mais da versão que eu imaginei do que a versão que tá na série. Não sei se ficou claro o que eu quis dizer. A série, ela faz algumas pequenas adaptações, algumas alterações no enredo, mas nada que comprometa. Eu acho que até couberam muito bem dentro da história. E eu não lembro agora o nome da atriz que fez, mas ela era para ser interpretada, a Cora era para ser interpretada pela Keira Knightley, mas depois ela acabou abandonando o projeto, assim. A Keira Knightley é aquela que fez o Orgulho e Preconceito de 2005, aquele filme, que fez Piratas no Caribe, etc e tal. Então era isso, pessoal. Fica a dica aí de leitura deste livro maravilhoso, que é para assim, ó, para mergulhar na história e esquecer da vida mesmo, tá? Era isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.